Boa noite! Está no ar o Jornal BKM, trazendo notícias exclusivas da semana para vocês. Eu sou Helder Kelvis e fique com as seguintes notícias. Anvisa mantém a venda de cigarro eletrônico proibida no Brasil. Feijão em alta, demanda impulsiona preços no país. Abigail diverte com um terror exagerado e chocante. No radar do tempo com Johnny Pinho, fique sabendo quais serão as previsões climáticas para a próxima semana. E no mundo dos entretenimentos com Manuela Fidalgo, o estúdio BKM Productions fez menção em suas redes sociais sobre a produção da telenovela O Amargo do Ódio. Confira 3 curiosidades sobre o Caribe e prepare-se para a chegada do inverno. Anvisa mantém a venda de cigarro eletrônico proibida no Brasil. A decisão considerou o cenário internacional de regulamentação, as manifestações da comunidade científica e a visão geral da consulta pública realizada pela agência reguladora. Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiram por unanimidade, em reunião nesta sexta-feira, dia 19, manter proibida a comercialização no Brasil dos cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapers. Desde 2009, esses dispositivos não podem ser vendidos no país. Apesar disso, são facilmente encontrados nos comércios ou online. Para embasar a discussão, a agência elaborou um relatório que avaliou o impacto no país da proibição nos últimos anos, além da situação em outros países em que a comercialização foi liberada. O documento faz as seguintes considerações. Aumento do fumo entre os jovens. Nos países que foram liberados, como Estados Unidos e Reino Unido, houve um aumento do fumo entre adolescentes e crianças, o que tem gerado uma crise de saúde e um momento a favor da revisão da liberação. Potencial de dependência. Um dos argumentos da indústria é que o cigarro eletrônico seria menos viciante e, por isso, uma alternativa ao tabagismo. No entanto, as pesquisas recentes apontam que não é fato. Os vapers podem entrar até 20 vezes mais nicotinas que o cigarro comum. A ausência de estudos no longo prazo. Não há estudos que mostram os riscos e efeitos no longo prazo. Um dos pontos de preocupação é a EVALI, lesão pulmonar, que pode levar à morte em curto espaço de tempo e é causada pelas substâncias presentes nos cigarros eletrônicos. Nos Estados Unidos, foram mais ou menos, 70 casos de morte por esta doença. Impacto na política de controle do tabaco. O Brasil é referência no combate ao tabagismo, doença descrita para quem tem a dependência de cigarro. Um dos riscos analisados pela agência foi o aumento do consumo de tabaco no país com os cigarros eletrônicos. Como votaram os diretores? Antônio Barra Torres, a favor de manter a proibição. Para embasar seu voto, o diretor-presidente da Anvisa e relator citou o cenário internacional de regulamentação do cigarro eletrônico, as manifestações da comunidade científica e a visão geral
da consulta pública. Barra Torres trouxe documentos como a publicação da Organização Mundial da Saúde, OMS, de dezembro de 2023, que alerta que, a partir das evidências atuais, não é recomendado que governos permitam a venda de cigarros eletrônicos como produto de consumo de um objetivo de cessação. Prossecução de um objetivo de cessação. O diretor também listou os malefícios dos dispositivos eletrônicos, que podem causar lesões até a morte, além de provocarem dependências. Por fim, ele elencou novas medidas de combate à comercialização e ao consumo de cigarros eletrônicos, entre elas ações conjuntas com o Ministério da Educação para o desenvolvimento de práticas educativas sobre o tema e maior fiscalização para a apreensão dos produtos. Danita Buvenish a favor de manter a proibição. Em seu voto, a diretora destacou que a possível liberação poderia contribuir para o aumento do consumo de tabaco comum, em especial por jovens, e ter um impacto negativo nas políticas de controles do tabagismo no Brasil. Destacou o aumento do risco da inicialização de jovens e adolescentes ao tabagismo, a alta prevalência do uso em países que permitem tais produtos, em especial por crianças, adolescentes, adultos jovens, e ausência de estudos que comprovem que estes produtos provoquem menos danos à saúde, afirmou Buvenish. A diretora ainda sugeriu a alteração de parte do documento para que permita a importação dos dispositivos para fins de pesquisa. A proposta foi aceita pelo relator. Daniel Pereira, a favor de manter a proibição. O diretor elogiou o processo robusto de evidências levantadas pela agência sobre o tema, além do protagonismo do Brasil na luta para o controle do tabagismo, em caso de aprovação da venda e uso de cigarros. Pereira também citou os danos ambientais, os potenciais riscos às políticas públicas de controle ao tabagismo e o provável aumento do contrabando em caso de aprovação da venda e o uso do cigarro eletrônico. O diretor levantou dúvidas a respeito da responsabilização dos autores de propagandas de cigarros eletrônicos e sugeriu um ajuste na redação deste ponto. Com a retirada do termo ou por terceiros, a proposta foi acolhida pelo relator. Romison Mota, a favor de manter a proibição. O diretor destacou resultados de estudos que apontam o aumento da prevalência do consumo dos dispositivos eletrônicos em locais onde há a aprovação. Além disso, pontuou que o uso do tabaco aquecido pode levar ao consumo de tabaco comum. Mota também criticou o patrocínio da indústria do tabaco a propagandas e pesquisas que colocam os dispositivos eletrônicos como produtos mais seguros se comparados ao cigarro comum. Meiruzzi Freitas, a favor de manter a proibição. A diretora destacou os principais riscos à saúde do uso dos dispositivos eletrônicos, entre eles câncer de pulmão, infarte, AVC e doenças coronarianas graves.
e reforçou que não existem evidências suficientes que comprovem a evidência desses dispositivos para aqueles que buscam parar de fumar. Freitas ainda alertou sobre os perigos de explosão desse tipo de cigarro, além da dificuldade de descarte desses eletrônicos. Consulta pública. Na reunião desta sexta-feira, foram exibidos diversos vídeos com a manifestação de participantes da consulta pública realizada pela agência sobre o tema. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Hisham Mohammad Hamida, foi um dos que defenderam a manutenção da proibição em razão do aumento do número de dependentes dos vapers. A médica e pesquisadora Margaret Dalcommon, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, alertou para que os danos absolutamente irreversíveis nos pulmões causados pelos vapers. Segundo ela, trata-se de uma invenção diabólica que vai gerar uma lesão de pacientes com doenças crônicas. Também houve manifestações do lado de quem é a favor da regulamentação. Representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Hilder Magno de Souza, argumentou que a regulamentação é necessária para que haja um controle sanitário. Para Paulo Somush, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a regulamentação irá possibilitar a arrecadação de impostos. Posição da indústria do tabaco. Os pontos do relatório da agência são refutados pela indústria, que defende a liberação sobre os argumentos de redução de danos, porque as pessoas substituíram os cigarros com tabaco pelo vapor, e o aumento na arrecadação de impostos com a liberação do comércio. A Philip Morris Brasil, uma das principais empresas do setor, diz que o produto já representa 36% de sua receita no exterior. Em nota, a empresa afirmou entender que a manutenção da proibição dos dispositivos eletrônicos de fumar está em descompasso com o crescimento descontrolado no mercado ilícito, comprovadamente acessível a cerca de 4 milhões de brasileiros que utilizam diariamente o produto sem qualquer controle de qualidade. Em outra frente, o setor tenta aprovar um projeto de lei da senadora Soraya Tronic que propõe a permissão da venda e produção do produto no país. O projeto está no estágio inicial de tramitação, ainda pendente de votação em comissões. Também em nota, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo criticou a decisão da Anvisa. Segundo a Abifumo, a manutenção ignora o aprendizado de mais de 80 países que já autorizaram a venda de dispositivos eletrônicos para fumar, com regras claras para o controle fitossanitário, restrição de pontos de venda e tributação dos fabricantes. A associação afirma que, até hoje, a proibição dos cigarros eletrônicos não impediu o avanço do consumo no Brasil. Posição do setor médico. Como apresentado na consulta pública, diversas instituições médicas e entidades relacionadas à saúde pública são favoráveis a manter a proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil. Associações destacam os prejuízos que os dispositivos podem trazer à saúde.
como a alta probabilidade de desenvolver câncer e doenças coronarianas. As entidades ainda alertam para o impacto negativo do consumo de cigarros eletrônicos nas políticas de controle ao tabaco no país. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia parabenizou a Anvisa por optar pela manutenção da regulamentação vigente. Segundo a entidade, inúmeros estudos têm demonstrado que os cigarros eletrônicos não são uma alternativa segura ao tabagismo convencional e apresentaram riscos significativos para a saúde pulmonar. A Aliança de Controle do Tabagismo também reiterou seu apoio à decisão da Anvisa. De acordo com a organização, a medida está em consonância com as evidências científicas atuais de que os DEFs são nocivos à saúde, geram dependência e não trazem benefícios comprovados pela saúde pública. Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Agora irei apresentar para vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora por São Paulo, a Terra da Garoa terá uma semana bastante intensa. Uma semana qual promete mínimas de 14 graus, máximas que podem chegar até 30. Começando agora pelo domingo, mínima de 16, máxima de 27. Zero risco de chuva pela cidade, o dia no qual promete uma pequena névoa pela manhã, todavia a tarde e a noite já promete ser bastante pacata. Agora segunda-feira, mínima de 17, máxima de 29, tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer, todavia à noite o céu promete estar limpo. Terça-feira, mínima de 17, máxima de 30, zero risco de chuva pela cidade, sol com algumas nuvens pela manhã, todavia à tarde e à noite o tempo promete estar aberto. Já indo para quarta-feira na Terra da Garoa, mínima de 20, máxima de 28, sol com algumas nuvens durante o dia, à noite o céu já fica com muitas nuvens, mas zero risco de chuva. Já quinta-feira, mínima de 19, máxima de 30, sol com algumas nuvens pela parte da manhã e chuva passageira durante a parte da tarde e o iniciozinho da noite. Já sexta-feira, mínima de 20, máxima de 31, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorre apenas pequenas pancadas de chuva pela cidade. Já para finalizar, o sábado, mínima de 21, máxima de 31, sol com algumas nuvens durante o dia, todavia zero risco de chuva pela parte da tarde e o resto da noite. Essa é a semana na cidade de São Paulo, uma semana que promete poucas chuvas, né? Pouquíssimas chuvas na cidade de São Paulo, né? Chuvas talvez apenas pela quinta-feira, como diz a meteorologia. Todavia, um tempo bastante gostoso na cidade. Uma mínima que chega lá a 15 e uma máxima que chega até 30. Já indo agora para a cidade de Campinas. A terra campineira terá um domingo com mínima de 16 e máxima de 29. Zero risco de chuva pela cidade, sol com algumas nuvens para amanhã, todavia um tempo bastante tranquilo. Já a segunda-feira, mínima de 17, máxima de 31, sol o dia inteiro, sem nuvens pela manhã, nem pela parte da tarde. À noite o tempo promete ficar mais aberto ainda, sem nuvens, outro dia bastante gostoso na cidade campineira. Já indo agora para a terça-feira, mínima de 17, máxima de 31, sol com algumas nuvens pela manhã, zero risco de chuva pela parte da tarde e da noite. Agora quarta-feira, mínima de 19, máxima de 30, sol com muitas nuvens durante o dia e os períodos bastante ensolarados pela parte da manhã, um sol ali que pode chegar a uma temperatura até de 30 graus. À noite já promete ter muitas nuvens, todavia
todavia zero risco de chuva também. Já indo agora para quinta-feira, mínima de 19 graus, máxima de 31, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela parte da tarde e à noite o tempo fica bastante aberto. Agora sexta-feira, mínima de 20, máxima de 31, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite ocorre também pequenas pancadas de chuva. Para finalizar, o sábado, mínima de 21, máxima de 32, sol com algumas nuvens pela manhã, todavia zero risco de chuva durante a tarde e a noite também. Para finalizar, vamos para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, assim como São Paulo e Campinas, também promete dias ali no qual pouquíssimas pancadas de chuva pela cidade, todavia um tempo também bastante bipolar. Mínimas que chegarão ali até 15 graus e máxima que podem chegar até 34 graus. Indo agora, começando aí para o domingo, mínima de 17, máxima de 30. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer, todavia zero risco de chuva pela cidade. Agora começando a semana na cidade maravilhosa, segunda-feira, mínima de 16 e máxima de 31. Sol o dia inteiro, sem nuvens no céu. À noite o tempo promete ficar mais aberto, todavia zero risco de chuva pela cidade. Agora terça-feira, mínima de 18, máxima de 33. Dia de sol com aumento de nuvens pela parte da tarde, todavia mais um dia com zero risco de chuva. Já a quarta-feira é o dia que promete ser mais intenso na cidade maravilhosa. Mínima de 23, máxima de 30. Sol com aumento de nuvens pela manhã, todavia promete fortíssimas pancadas de chuva pela parte da tarde e da noite. Esse é um dia que é bom tomar cuidado na cidade maravilhosa. Já quinta-feira, mínima de 23, máxima de 31, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva pela parte da tarde e da noite. Já indo para a sexta-feira, mínima de 23, máxima de 32, sol e aumento de nuvens pela parte da manhã, pancada de chuva pela parte da tarde e da noite. E para finalizar, o sábado, mínima de 23, máxima de 32, dia de sol com muitas nuvens pela parte da manhã e da tarde também, e à noite só promete apenas uma pequena nebulosidade pela cidade. Outro dia com zero risco de chuva, o domingo, o sábado na cidade maravilhosa, dias excelentes para pegar uma praia, dias excelentes para pegar um bronze e passear pela cidade também. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Análise: feijão em alta demanda impulsiona preços no país. Segundo o analista e consultor da Safra e Mercado, Evandro Oliveira, o mercado ficou firme para os padrões extras de escurecimento lento. Um volume razoável de oferta no mercado brasileiro de feijão carioca foi apresentado durante uma semana, com a presença de compradores dentro da expectativa e manutenção dos preços na bolsa. Cerca de 30 mil sacas foram ofertadas, com aproximadamente 10 mil comercializadas. Segundo o analista e consultor da Safra e Mercado, Evandro Oliveira, o mercado ficou firme para os padrões extras de escurecimento lento, especialmente para aqueles com classificação de cor 8,5 ou superior, enquanto permanecem estáveis para os demais. Os preços dos feijões comerciais tiveram consequência, enquanto as pequenas variações nos preços dos tipos extras refletiram a qualidade do grão. A competência de grão extra de qualidade superior contribuiu para a falha na entrega, mantendo os preços nomináveis. Destacou-se a demanda por variedades superiores, especialmente aquelas com classificações de cor
8,5, negociadas entre 280 e 315 por saca, afirmou. Área para o feijão carioca. A projeção diária para a segunda safra do feijão classe núcleos, englobando o grão carioca, é de 324,8 mil hectares, uma queda de 8,6% em relação ao ano anterior. Por consequência, o produto deve cair, ficando em 515,9 mil toneladas, uma queda de 8,74% em comparação com a safra anterior. A produtividade média também deve uma redução de nível, passando para 1.588 quilos por hectare, recordes perto do início das decisões. De novo. Conforme o analista, essa redução é atribuída à menor atratividade dos preços do feijão carioca em comparação com o feijão preto, que alcançou valores recordes perto do início das decisões de plantio para esta temporada de 2023 e 2024. E a referência dos produtores para outras culturas mais rentáveis, como soja e milho. Feijão preto. Segundo Oliveira, o feijão preto estava pouco movimentado, trabalhando com um volume modesto de amostras na bolsa. Cerca de 2.000 sacas foram disponibilizadas, porém poucos lotes foram efetivamente negociados na bolsa durante uma semana. Durante a semana, uma variedade apresentada de estabilidade, com pedidas entre 240 e 260 por saca para os feijões nacionais. Embora poucos negócios tenham sido fechados na Bolsa do Brás, os corretores orientaram abastecendo o mercado, inclusive por meio de negócios via embarque. Quanto à segunda safra, os trabalhos estão em diferentes estágios de desenvolvimento, com condições climáticas planejadas, embora a previsão de temperaturas frias possam retardar o ciclo e aumentar os riscos de doença, como antracnose. Apesar do volume mais restrito de amostras durante as madrugadas, o mercado chega bem abastecido, tanto para o disponível quanto para embarque. Com o baixo interesse nas aquisições, o avanço da colheita no Paraná e o volume previsto de produção, ou a visão dos preços, segue sendo de baixa, explicou o analista. Na região da Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a opção varia entre 180 e 220 por saca. As ofertas de feijão preto importado são cotados em média de 280 por saca. Embora as vendas tenham sido suspensas, algumas corretoras especularam sobre possíveis flutuações na demanda ao longo do mês, o que poderia afetar os preços. Com falta de transações para orientar os valores, o mercado aguarda o pós-pregão para determinar o boato de que a variedade poderá ocorrer na próxima semana. De acordo com o analista, a cadeia produtiva antecipa um aumento nas ofertas de feijão preto, o que pode trazer estabilidade ao mercado até que estas ofertas em maior volume e padrão cheguem.
Os estados da região sul do país enfrentam irregularidades climáticas nessa temporada, o que pode impactar a produção e a oferta do grão. Temos um entretenimento que vai prender a atenção de muita audiência. O estúdio BKM Productions fez menção em suas redes sociais sobre a produção da telenovela O Amargo do Ódio. O projeto já teve início às gravações no dia 19 de março de 2024 e teve seu primeiro capítulo publicado na plataforma do YouTube no dia 20 de março, um capítulo bem intrigante, pois mostra que Heitor, Daniel e Franciele, Teresa discutem porque mais uma vez o marido a deixa de lado para passar um tempo com os amigos. A telenovela retratará como as pessoas vivem com o desejo de prejudicar o próximo e como vivem com a vida amarga por erros já cometidos no passado. O diretor do estúdio BKM Productions, Elder Kelvis, se posicionou na rede do Instagram, dizendo que o capítulo de número 2 irá ao ar no dia 24 de abril de 2024. Vocês não podem perder. Acessem nosso canal no YouTube, Estúdio BKM Productions. Confira 3 curiosidades sobre o Caribe. Idiomas do Caribe. As ilhas caribenhas tiveram diferentes colonizações, como em todo o Novo Mundo. A língua predominante é o espanhol, mas algumas ilhas pertencem à França e ao Reino Unido, logo falam o idioma da metrópole. Com ocorrência menores, o holandês também é presente entre as línguas. Ilhas colônias. Existem ilhas no Caribe que não são independentes. As ilhas que pertencem à França são o arquipélago de Guadalupe, composto por 6 ilhas. As ilhas de São Bartolomeu e São Marinho. Os Estados Unidos possuem 2 ilhas como extensão de seu território. São elas Porto Rico e Ilha Virgem. A coroa britânica também possui ilhas na região, as chamadas Ilhas Virgens Britânicas. Mouressate, Ilhas Caimão, Ilhas Turcas e Caicos e as Bermudas. Sendo assim, o Reino Unido é o país com mais porção de terra na região. San Andrés, o Caribe colombiano, é o destino mais desejado pelos brasileiros. Além de toda a beleza caribenha, lá se encontram riquezas culinárias, como os frutos do mar, que são abundantes no arquipélago. Brownie simples e rápido. Que tal experimentar um clássico feito na sua própria casa? Veja como preparar um brownie simples e rápido. Essa receita oferece uma maneira prática de criar esses deliciosos quadrados de chocolate com ingredientes básicos como manteiga, ovos, achocolatado, açúcar e farinha de trigo. Você poderá saborear um lanche ou sobremesa irresistível em pouco tempo. Ao seguir este processo rápido de preparo, você estará a apenas 30 minutos de distância de brownies deliciosos, com uma textura macia por dentro e uma casquinha crocante por fora. Esta receita é perfeita para aqueles momentos em que deseja algo doce caseiro, sem demorar muito na cozinha. Pré-aqueça o forno, reúna os ingredientes e, em pouco tempo, estará apreciando a maravilha do chocolate recém-assado. Siga essas instruções simples e desfrute de um brownie simples, rápido, fresco e irresistível em pouquíssimo tempo. Modo de preparo: 30 minutos. Derreta a manteiga e reserve. Enquanto derrete a manteiga, misture os 3 ovos e o açúcar e misture bem. Acrescente a manteiga derretida no ovo e o açúcar. Agora é só misturar o achocolatado e o trigo. Unte uma forma com manteiga e achocolatado. Leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Prepare-se para a chegada do inverno. Com a chegada da estação mais fria do ano, é hora de reforçar os cuidados para manter nossa beleza e nossa saúde. Com a queda das temperaturas e clima seco,
Chegam também a tosses, espirros, ressecamento da pele, danos aos cabelos, alergias respiratórias, infecções, resfriados, dermatites atópicas e até rugas de expressão. Para que esses males não se instalem, ou pior, não evoluam, aposte na prevenção e confira alguns cuidados básicos para essa época. Cabelos. A melhor opção para manter os fios saudáveis no inverno é utilizar shampoos e condicionadores de boa qualidade e adequados para seu tipo de cabelo. Outra medida importante é fazer a hidratação idealmente. Faça uma limpeza profunda dos fios para retirar todas as impurezas. Em seguida, faça uma hidratação com um creme específico para o seu tipo de cabelo. A hidratação deve ser repetida semanalmente. Também é comum no inverno o aparecimento de caspa. O principal sintoma é excesso de oleosidade nas regiões com maior concentração de glândulas sebáceas, como couro cabeludo, rosto, superfícies e tórax. O ideal, antes da chegada do inverno, consultar um dermatologista para fazer um tratamento adequado para evitar que a dermatite se manifeste. Lábios. Os lábios ficam mais sensíveis durante o inverno. O vento frio, poeira, poluição e a baixa imunidade agritam e ressecam muitos lábios. Mantenha sempre seus lábios hidratados. Na hora de escolher um protetor labial ou um batom, preste atenção na fórmula. Prefira produtos com filtro solar associado a preparações oleosas e produtos à base de cera de abelha, que mantêm os lábios sempre com uma película protetora e ajudam na hidratação. Além do uso regular de filtros solares labiais, é importante beber muita água. Outra maneira de se prevenir contra as queimaduras e rachaduras, que às vezes até sangram os lábios, é simplesmente evitando de passar a língua nos lábios, um hábito inconsciente de muita gente. Rachaduras nos pés. No inverno, a umidade do ar diminui, causando o ressecamento da pele, inclusive dos pés. A hidratação é fundamental, mas também é necessário usar sapatos fechados e um bom hidratante específico para a região dos pés. As rachaduras acabam se tornando locais propensos à proliferação de bactérias e fungos, por isso é importante tratá-las com cuidado. Uma boa dica para acabar com a rachadura é usar bastante a conhecida pomada Bepantol. A baixa umidade do ar no inverno pode comprometer a visão com a chamada síndrome do olho seco. O problema provoca a diminuição da produção da lágrima ou a piora da qualidade de lubrificação. Os principais sintomas são sensação de areia nos olhos, coceira extrema, sensibilidade à luz. Para evitar esse problema, a ingestão de água e colírios específicos para hidratar os olhos ajudam bastante. Abigail, diverte com terror exagerado e chocante. Já viu? O filme que estreou nesta quinta-feira, dia 18, é dirigido pelos mesmos cineastas dos 2 últimos episódios da franquia Pânico. O longa é uma versão livre de A Filha de Drácula, de 1936. Abigail, o filme que estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 18, é a mais nova tentativa de dar um estilo mais contemporâneo a um elemento clássico do terror, sem desagradar os puristas do gênero. Felizmente, a produção consegue agradar os 2 tipos de grupos. O longa dirigido pela dupla que realizou os 2 últimos episódios da franquia Pânico funciona para quem curte ver vampiros e sangues jorrando aos montes na telona. Além disso, tem alguns sustos e boas sacadas que devem deixar o público bastante satisfeito, desde que não exija muito da história. A trama mostra um grupo de criminosos que são contratados pelo misterioso Lambert para saquear uma menina chamada Abigail, filha de um homem muito rico.
O objetivo é pedir um resgate de 50 milhões de euros e, após o rapto, tudo o que eles têm que fazer é cuidar da garota até o dia seguinte. A única pessoa da equipe que mostra alguma empatia com a vítima é Joey, que decide acabar com cada um de seus captores. Com a requinte de crueldade. De novo. O que ninguém esperava é que Abigail não é uma menina como as outras. Na verdade, ela é uma vampira feroz e sedenta de sangue, que decide acabar com cada um dos seus captores, com requintes de crueldade. Para piorar, a mansão isolada, usada como cativeiro, fica completamente trancada e o grupo precisa descobrir como fazer para escapar, antes que seja totalmente destruído pela vampirinha. Banho de muito e muito sangue. O que funciona em Abigail, que seria uma espécie de remake de A Filha de Drácula de 1936, é a curiosa inversão de papéis que se desenvolve à medida que o filme avança. Aos poucos, a caça vira caçadora e os captores viram presas fáceis para algo praticamente invencível. Mérito dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Taylor Gillett, que além dos dois Pânico, também realizaram Casamento Sangrento de 2019, que tem algumas semelhanças com o seu mais recente projeto. Assim, os cineastas se sentem à vontade para criar boas cenas de tensão e suspense, onde personagens não sabem exatamente de onde pode vir o perigo. Além disso, não se mostram dispostos a poupar o público para conseguir uma classificação etária mais baixa, algo que aconteceu com filmes recentes como Megan de 2022. Desta forma, a dupla apresenta diversos momentos em que o sangue jorra aos montes, chegando até sujar a lente de uma das câmeras de filmagem. Algo que lembra bastante os filmes da franquia A Morte do Demônio, de forma exagerada e ao mesmo tempo impactante. Quem curte esse estilo de filme de terror certamente não terá do que reclamar. Outro ponto positivo do filme está na forma irônica como mostra que os personagens estão em perigo, com música e desenhos animados como Pica-Pau que trazem mensagens subliminares sobre o que está para acontecer. Foi uma boa sacada do roteiro, que também acerta ao dar aos sequestradores codinomes do Rat Pack, grupo composto por artistas como Franklin, Dan, Sam, Peter, Joey. Quem assistir ao filme vai entender o porquê. O humor também funciona especialmente através de Peter, bem interpretado por Kevin Durant, de X-Men Origins, de Wolverine. O criminoso de bom coração, ele custa a entender sua situação, o que gera declarações óbvias, mas divertidas, que quebram a tensão na medida certa. Ainda assim, o filme não engrena por completo por causa de seu ritmo irregular, muitas situações que não chegam a lugar nenhum e uma tentativa vã
de ser levado mais a sério. O longa perde muito tempo até chegar em seu objetivo principal, o que pode até entediar o espectador. Uma crise desnecessária de melodrama e reviravolta que não parece bem encaixada quase bota tudo a perder. Divertido. Se os realizadores mantivessem o tom de galhofa por mais tempo, talvez Abigail ficasse ainda mais divertido. Cisne Vermelho. Felizmente, Abigail tem a seu favor a reunião de um bom e competente elemento. Além de Durant, vale destacar a boa atuação de Barreira como Joy. A atriz que foi demitida de Pânico 7 por suas declarações a favor da Palestina está cada vez mais convincente em produções de terror e suspense, e aqui mostra a mesma força de veteranas do gênero, como Jamie Lee Curtis. Além disso, ela desenvolve uma boa química com a personagem Tito. Outro que merece atenção é Dan, a Bela e a Fera, visto recentemente em Godzilla e Kong. O novo Império, como um cara mais expansivo, o ator mostra versatilidade ao fazer uma composição de Frank, seu personagem totalmente inversa ao que interpretou no filme dos Monstros Gigantes. Aqui, ele convence ao se mostrar mais tenso e introspectivo. Além disso, sua caracterização física também tem mérito em deixá-lo quase irreconhecível. O resto dos sequestradores, incluindo a personagem interpretada por Karen, Catherine. O resto dos sequestradores, incluindo a personagem interpretada por Catherine Netton, de Homem-Formiga e Vespa, está apenas funcional. A jovem, aliás, ganha um pouco mais de destaque dos outros colegas da metade para o final do filme, mas não chega a impressionar. No entanto, o destaque absoluto de Abigail é a própria Abigail, ou melhor, Rare. A jovem atriz rouba todas as cenas em que aparece, seja no começo ou nos momentos em que demonstra medo, e principalmente quando mostra sua verdadeira face. Com muita intensidade nas cenas em que ataca suas vítimas sem medo de protagonizar momentos bastante perturbadores, e apresentam uma segurança pouco vista em atrizes da sua idade. É bom para ficar de olho no que ela pode oferecer para o cinema no futuro. O filme foi dedicado a Angus Cloud, que morreu em julho de 2023, que interpretou um dos sequestradores de Abigail. É um divertido e sangrento passatempo, embora irregular, tem um saldo bem positivo, principalmente graças à presença marcante de sua vampira bailarina.